Como é que vocês estão? Estão bem? Vamos lá, você pode abrir a sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 22, verso de número 37. Hoje nós começamos uma caminhada de uma série de mensagens. Vai te ensinar muito, vai mexer muito com você. Nós vamos caminhar na série de mensagens Deuses Falsos. Coloca primeiro o outdoor da série aí, Deuses Falsos. Essa vai ser a nossa caminhada. E nós vamos caminhar dentro da Bíblia, dentro de uma visão reformada, da teologia reformada. E nós vamos caminhar dentro desse conceito que tudo aquilo que toma o lugar de Deus se torna um Deus falso na minha vida e na sua vida. Então é um tempo de muito ensino, é um tempo de muito confronto, é um tempo onde você precisa sair daqui pensando justamente nisso. Tem algum Deus falso tomando o lugar do Senhor na sua vida? Existe algum Deus falso que você colocou no lugar que você não deveria colocar, que é um lugar exclusivo de Deus? E quando nós lemos aqui em Mateus capítulo 22, o verso de número 37, nós vamos entendendo e vamos entender aqui como que esses deuses falsos tomam o lugar de Deus. Mateus capítulo 22, verso 37, a palavra do Senhor diz assim: Jesus respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Vamos repetir juntos? Eu vou ler e você vai repetir. Vamos lá? Todos, vamos lá. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Agora eu quero entrar no tema da mensagem de hoje, que é uma introdução do que nós vamos viver aqui juntos na terça-feira. O tema dessa mensagem é tudo o que você sempre quis. Pensa comigo. Se hoje você receber aquilo que você sempre quis, sempre desejou, sempre esperou, e eu não estou falando de uma realidade do coração seu que pensou, imaginou, fantasiou, não. Estou falando de uma promessa de Deus, que Deus falou que ia te entregar, e você passa anos aguardando o cumprimento dessa promessa, e de repente o que você sempre quis chegou na sua vida. Você começa a viver agora essa realidade. Deus cumpriu a palavra dele, porque Deus não é homem para mentir, Deus não é filho do homem para se arrepender. Se Deus prometeu, ele vai fazer. Então imagina você recebendo aquilo que você sempre quis, sempre desejou, aquilo que sempre foi o alvo das suas orações. Eu não sei você, mas eu posso falar de mim hoje. Eu estou vivendo o resultado de orações que eu fiz lá no passado. Estão se tornando realidades hoje na minha vida. Aquilo que você sempre quis, eu vim aqui da parte de Deus para dizer para você: Deus vai te entregar aquilo que você sempre quis, sempre desejou, e está alinhado com o coração dele. Eu não tenho dúvida que Deus pode fazer, eu não tenho dúvida que Deus pode te entregar. Ei, nós estamos vivendo debaixo de uma realidade, de um liberar de Deus. Os céus sobre essa casa estão abertos. Nós estamos vendo testemunho atrás de testemunho do que Deus está podendo fazer. Então eu tenho certeza, aquilo que Deus prometeu, e seu coração se encheu de expectativa, e você gerou isso em oração, em intercessão, em fé, tudo que você sempre quis está chegando na sua vida. E aí eu quero ler com você Gênesis capítulo 15, e nós vamos caminhar em cima da vida de Abraão. E nessa primeira mensagem, meditar aqui em Abraão é muito importante. Gênesis capítulo 15. Eu vou abrir aqui também, abra a sua Bíblia. Você que está em casa, abre a sua Bíblia. Gênesis capítulo 15. Vamos ler o verso 1. Do verso 1 ao verso 6. Depois dessas coisas, a palavra do Senhor veio a Abrão. Seu nome ainda não tinha sido mudado para Abraão. Em uma visão: não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo
a sua recompensa será muito grande. Verso 2: Abrão, porém, perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro da minha casa é Eliezer de Damasco? Ele acrescentou: veja, tu não me deste descendência. Um filho entre os da minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele: o seu herdeiro não será esse. Aquele que for gerado por você será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse: olha para os céus e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Então prosseguiu: assim será a sua descendência. Abraão creu no Senhor, e o Senhor lhe atribuiu isso como justiça. Algo que nós aprendemos na teologia, que é a inevitabilidade da idolatria. Eu e você somos descendentes de Adão. Eu e você temos a tendência de criar ídolos. Eu gosto muito da visão da reforma protestante. João Calvino, um dos maiores reformadores, ele vai dizer que todo ser humano, o coração humano, é uma fábrica de ídolos. Talvez aqui seja um dos grandes motivos de Deus, nos 10 mandamentos, a primeira direção de Deus é sobre idolatria. Eu lia um livro escrito por 2 rabinos, e eles falando da palavra de Deus, e eles estavam dizendo o seguinte: a palavra de Deus, ela foi escrita com um propósito, de orientar o homem a não criar ídolos para ele. Todos nós, eu e você, porque somos descendentes de Adão, e Adão pecou, e porque Adão pecou, todos nós pecamos. Nós somos uma fábrica de ídolos. Nós temos essa tendência de criar ídolos. E o que é idolatria? Idolatria é o ato de atribuir a algo ou a alguém o lugar de Deus em nosso coração, na nossa mente, na nossa vida. Então, idolatria não se trata apenas de uma imagem, de uma escultura, não se trata apenas de se dobrar diante de algo, mas quando algo, e pode ser bom, e pode vir do próprio Deus, se ele tomar o meu e o seu coração, isso é idolatria. Se ele toma o lugar de Deus, um lugar que é somente dele. Se eu começo a amar algo, ou amar alguém, mais do que Deus, isso é idolatria. Uma das mensagens que eu vou pregar aqui para você é te mostrar que o amor pode se tornar uma idolatria, e principalmente nos dias atuais. Uma das mensagens que nós vamos pregar é quando o sucesso se torna uma idolatria, porque muitos em busca do sucesso já abandonaram Deus. Muitos em busca do sucesso já colocaram tantas coisas no lugar de Deus. E eu quero te mostrar que não adianta ter sucesso e no final você caminhar para a condenação eterna. O que é idolatria? A teologia reformada, ela nos ensina que idolatria é colocar algo, alguém no centro da nossa vida. E a nossa confiança, a nossa lealdade que deveria ser dada a Deus, o nosso amor que deveria ser dado a Deus, o nosso tempo que deveria ser dado a Deus, nós desviamos para algo ou para alguém. E aí isso inclui os deuses falsos desse tempo, os deuses falsos modernos, como o sucesso, o poder. Nós vamos falar do poder aqui, a riqueza, nós vamos voltar a falar de dinheiro. Quando eu vou lá em Romanos, capítulo 1, verso 24, eu gosto muito desse escrito de Paulo. Eu citei ele aqui domingo. Romanos 1, 24 diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, aos desejos do coração deles, para desonrarem o corpo deles entre si. A pior coisa que Deus pode fazer é quando Deus entrega eu e você aos desejos do nosso próprio coração. Isso no verso 24, Romanos 1, verso 24. E quando eu leio o verso 25,
Paulo está mostrando que o desejo do nosso coração, por isso Calvino vai dizer que o coração do homem é uma fábrica de ídolo. Porque no verso 24, Paulo diz, Deus entregou eles ao desejo do coração. E no verso 25 ele diz assim, trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Quando nosso coração, somos entregues ao nosso coração, nós vamos criar ídolos. E nós vamos adorar, não a Deus, mas adoramos a criatura. E vamos servir a criatura e não ao Criador. Porque o meu e o seu coração, ele é inclinado a levantar ídolos, a levantar deuses falsos. Essa série de mensagens, ela vai mexer com você, ela vai chocar você. Você vai sair daqui mais crente. Você vai sair daqui amando ao Senhor. E talvez alguns nem volte. Porque você talvez vai perceber, e a ficha vai cair, que o Deus que você serve nunca foi o Deus Criador. Você está servindo deuses falsos. Mas aqui também é lugar de arrependimento. Aqui é lugar de voltar. Aqui é lugar de pedir perdão. Aqui é lugar de falar, Deus, tenha misericórdia de mim. Todo ser humano tem a necessidade de viver em torno de alguma coisa. Algo tende a cativar a nossa imaginação, a nossa aliança, a nossa esperança. Por isso, meus irmãos, que sem a intervenção do Espírito Santo, o que cativa o nosso coração só vai ser Deus se tiver a intervenção do Espírito Santo. Eu vou falar aqui sobre o ídolo do poder. Sabe onde a gente vê muito isso? Dentro da igreja. Tem pessoas dentro da igreja que se você der um cargo para ele, ele abandona Deus rapidinho e cria um ídolo no coração dele. Nós vamos falar sobre isso. Eu escolhi um personagem para essa introdução, Abraão. Porque Abraão está na antiguidade. E na antiguidade, todos ansiavam um filho. Por quê? Porque o filho assumiria o clã. O filho assumiria o clã. O filho daria seguimento às coisas do pai. Ter um filho era o desejo de todos. Muito mais do que a pressão que há hoje, quando o casal se casa, passa 1, 2, 3, 4 anos, e começa a vir a pressão, vai ter filho ou não. Naquela época, no contexto que ele estava vivendo, havia uma pressão ainda maior, dele ter um herdeiro. Gênesis capítulo 11, vamos ver que o irmão dele já tinha um herdeiro, que era Ló, mas Abraão não tinha um filho. Então começa a entender isso. Havia algo no coração de Abraão, um desejo de ter um filho. E aí eu quero entrar aqui no primeiro chamado de Abraão. Gênesis capítulo 12, Deus aparece para Abraão. Ele faz uma promessa, que é uma promessa surpreendente. Deus diz para ele, sai da tua terra, do meio dos teus parentes, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão vai deixar tudo por causa do chamado de Deus. Ele deixa os amigos, ele deixa a terra, ele deixa os parentes, porque ele acreditava no chamado de Deus para ele. E ele sai de um lugar de segurança e ele caminha em direção ao deserto. Ninguém em sã consciência sai de um lugar de segurança e vai para o deserto. Mas Abraão foi, e foi por quê? Porque ele acreditou no que Deus havia falado para ele. O que Deus pediu para Abraão? Abre mão da sua casa, abre mão da sua família, abre mão dos seus amigos, abre mão da sua geografia e vai agora para uma terra que eu te mostrarei. Deus não havia mostrado. Hebreus 11, 8 diz assim, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Olha a fé desse homem. Ele sai sem saber para onde estava indo. Ele sai sem direção. Ele sai acreditando que no decorrer da sua caminhada, Deus apontaria para ele qual seria o lugar, qual seria o caminho. Aqui está um modelo de fé. Abraão é o pai da fé. Mas apesar do chamado divino exigir que ele abrisse mão de suas várias esperanças,
esse chamado trouxe também uma nova esperança. Deixa eu te ensinar algo. Todas as vezes que Deus nos convida a abrir mão de algo, Deus não tem um desejo de tirar nada de você. Se Deus está te chamando para abrir mão de algo, é porque o que Ele vai te entregar é muito maior, é superior ao que você está abrindo mão. Fala com seu irmão, não tenha medo de abrir mão quando Deus te pedir, porque o que te espera lá na frente é infinitamente maior. É infinitamente maior. É infinitamente maior. Quando Abraão abre mão, aí vem a profecia. Presta atenção, olha a ordem, aqui é muito simples. Deus chega para ele, capítulo 12, verso 1, 2 e 3, fala com ele, deixa tudo e vai para uma terra que eu te mostrarei. Somente no verso 7, diz assim, o Senhor apareceu a Abraão e disse, darei esta terra à sua descendência. Então Deus não falou sobre descendência enquanto ele não saiu. Deus não trouxe a realidade do que Deus entregaria para ele, que é maior, até que ele obedecesse ao chamado. Sabe qual que é o problema aqui nessa noite? Tem muita gente esperando esse grande de Deus, algo que Deus vai te entregar que é bem maior. Só que Deus só te revela essa parte depois que você abre mão. Enquanto você não abrir mão, não vem a revelação. Uma vez alguém me perguntou assim, pastor, o Imagine nasceu lá em Belo Horizonte? Não, o Imagine só nasceu depois que Belo Horizonte foi sepultado no meu coração. Então não espere que Deus te mostre o próximo passo até que você dê um passo de fé. Ah, pastor, mas eu queria saber toda a história. Deus não revelou toda a história para ninguém, vai revelar para você. Primeiro você obedece, primeiro você dá um passo de fé, depois Deus vem falando com você como Ele falou com Abraão. Olha a promessa dele para Abraão, começa assim, eu vou te dar essa terra, eu vou dar essa terra à sua descendência. Abraão tinha descendente? Não. Abraão tinha filho? Não. Qual é a promessa de Deus? Vou te dar descendência. Deus estava dizendo, eu vou te dar o que você mais quer, o que você mais deseja, eu vou te dar um filho. E aí ele continua, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe havia aparecido. Abraão não tinha filho. Na obediência de Abraão, Deus mostra para ele dizendo assim, eu vou entregar essa terra à sua descendência, eu vou te dar um filho. Deixa eu dizer algo para você, no coração de Abraão, pela cultura nós já sabemos, ele desejava um filho, sem filho, o clã dele morreria. Então ele desejava um filho, e Deus veio para ele dizendo assim, eu vou te entregar uma descendência. Por que eu vou entregar? Porque você ouviu o meu chamado. Ah, deixa eu dizer algo, isso vai servir para pessoas aqui. No dia que você obedecer a Deus, Deus vai te entregar o que seu coração mais deseja. Por que Deus está entregando para Abraão, prometendo a Abraão um filho, depois que Abraão obedeceu? Porque essa é a ordem de Deus. Deus não vai te dar, não é que Deus não vai te dar, Deus não quer que nada tome o lugar dele no seu coração. Quando Deus diz, a sua descendência vai herdar essa terra, Deus estava dizendo, você vai ter um filho, Abraão. Deus estava dizendo, Sara, sua esposa, que sempre foi incapaz de gerar porque era estéril, ela vai gerar um filho. Deus estava dizendo para Abraão naquele momento, na perspectiva biológica, gerar filhos para você e Sara é impossível. Mas Deus estava dizendo para ele, eu vou realizar o impossível na sua vida, Abraão. Romanos capítulo 4, verso 17, diz assim, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Diante disso, Abraão creu em Deus, aquele que dá vida aos mortos e chama as coisas que não existem como se existisse. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem esmorecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade,
porque tinha aproximadamente 100 anos de idade, e que o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não deixou de crer na promessa de Deus, mas foi fortalecido em fé e deu glória a Deus. Como consequência, isso lhe foi atribuído como justiça. Deus promete um filho a Abraão. Só que à medida que os anos se passaram, e não foram anos apenas, foram décadas, se tornou cada vez mais difícil Abraão ter aquilo que Deus prometeu. Por fim, quando Abraão está com 100 anos de idade, Gênesis 17, Abraão prostrou-se com o rosto em terra e riu ao pensar consigo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar luz aos 90 anos? A gente sempre fala de Sara quando Deus vai ao encontro de Abraão. Aqueles 3 anjos vão à tenda de Abraão, e um é Deus. E ele fala: olha, no ano que vem eu vou voltar e Sara vai ter um filho. E Sara vai rir. E Deus vai confrontar ela: por que você riu? Ela com medo diz: eu não ri. Ele diz: você riu assim. Mas não foi só Sara que riu, Abraão também riu. Posso te ensinar algo poderoso? Comece a rir das suas impossibilidades. Comece a dar gargalhada das suas impossibilidades. Pastor, eu vou parecer como louco. Deixa eu dizer algo para você. Nós não só parecemos, nós somos. Comece a rir das suas impossibilidades. Porque as minhas e as suas impossibilidades, elas são só minhas e são só suas. As nossas impossibilidades não são de Deus. Para Deus nada é impossível. Gênesis 21:5. Abraão tinha 100 anos de idade quando Isaque, o seu filho, nasceu. Ele riu porque ele disse: como que isso pode acontecer? Mas no ano seguinte, com 100 anos, Isaque nasceu. A promessa veio. Deus entregou aquilo que ele sempre quis, aquilo que ele sempre desejou, aquilo que ele sempre esperou, aquilo que ele perseguiu, desde o momento que ele deixou a sua terra, até o momento que ele ouviu de Deus: eu vou te dar a você, a sua descendência, essa terra. Durante décadas ele perseguiu isso. Agora o que ele perseguiu chegou. Imagina o coração de Abraão. Tenta imaginar aí aquilo que você está querendo Deus te entregar. Imagina a Bíblia dizendo sobre o dia de hoje: é o dia que você recebeu aquilo que você sempre quis, aquilo que você sempre desejou. O filho desejado nasceu, o filho da velhice, o filho da espera, o filho da promessa nasceu. E nasceu por causa de uma intervenção divina. Isaque significa riso, referência não apenas ao fato de Abraão e Sara ter rido, mas porque Abraão é motivo de alegria. O Salmo 26 que o pastor Marcelo leu aqui, eu quero usar esse salmo para profetizar sobre a sua vida. Deus vai encher a sua boca de riso, de alegria. Você vai ter motivo de sorrir e não de chorar. Deixa eu profetizar para pessoas que estão aqui, estão em casa. Vai acabar o tempo de choro, vai acabar o tempo de lágrima, vai vir um tempo de riso na sua vida. Os anos de espera agonizante cobraram um preço. Mas o filho chegou. Irmão, nenhum homem esperou tanto, ansiou tanto para a vinda de um filho como Abraão. Abraão esperou décadas pela chegada desse filho. Ele abriu mão de tudo por causa da promessa. Quando o filho chega, Abraão sentiu que, enfim, todos poderiam se alegrar com ele, todos da sua casa, todos aqueles que duvidaram, falaram que ele era tolo, falaram que ele estava esperando à toa, um ancião, um idoso, falando que vai ter filho. Isso é coisa de doido. Eu volto a dizer para você, irmãos, nós precisamos ser um pouco de Abraão. O Berlândia precisa olhar para nós e falar: esse povo é doido. Esse povo é doido.
esse povo é doido, mas a promessa vai se cumprir. Agora ele tem um herdeiro, agora ele tem um filho, a sua semelhança. O que todos os patriarcas do Antigo Oriente tinham e desejavam, agora ele tem. Ele tinha aguardado debaixo de grande sacrifício, irmão, grande sacrifício. Agora a sua esposa, também na velhice tem um bebê, um menino. Mas aqui vem uma pergunta, preste atenção nessa pergunta. Abraão havia esperado e se sacrificado por Deus ou pelo menino? A espera de Abraão, o sacrifício de Abraão, era por Deus ou pela promessa? O preço que você está pagando, você está pagando esse preço por Deus ou por aquilo que você deseja? Por que essa pergunta é interessante? Porque respondendo essa pergunta nós vamos saber se Deus é Deus para você ou se Ele é apenas um meio para você chegar onde você quer. Porque se Ele é Deus com filho ou sem filho. Mas se Ele é apenas um meio para você chegar, eu já adianto para você, no dia que você chegar, você vai esquecer dele. No dia que você chegar, no dia que você receber, você vai se esquecer dele. A pergunta que nós temos que fazer é: a quem Abraão entregou o coração? O coração dele era de Deus ou o coração dele estava apenas na promessa que Deus deu? Ei, tome cuidado para que a promessa não se torne maior do que o Deus que fez ela para você. Cuidado para que a sua busca pela promessa não supere a sua busca pela pessoa dele. Nós percebemos que deuses falsos estão sendo criados no nosso coração quando buscamos muito mais a promessa do que aquele que fez a promessa. Quando você ora, você gasta mais tempo pedindo pela promessa ou desfrutando da presença do Deus da promessa? Quanto tempo você usa na oração para pedir e quanto tempo você usa na oração para elogiar Ele, tocar o coração dele, falar que você o ama? Essa pergunta precisa ser respondida. A espera e o sacrifício de Abraão foi por causa de Deus ou foi por causa do menino? Abraão aprendeu a confiar em Deus somente e amar a Deus por quem Ele é, e não apenas aquilo que poderia obter desse Deus. A resposta é: ainda não. Não tem como chegar nesse momento e responder essa pergunta. A quem Abraão estava esperando mais? A Deus ou ao filho? Não conseguimos explicar ainda e responder teologicamente se a espera de Abraão foi por causa do amor dele a Deus ou foi por causa da necessidade dele pelo menino. Deixa eu fazer uma pergunta. Se você não tiver nenhuma necessidade, nenhuma necessidade, não tem necessidade de cura, não tem necessidade nenhuma, a conta bancária está cheia, não tem problema em casa, não tem nada, você estaria aqui? Se Deus suprir, como Paulo diz, todas as suas necessidades, você continuará vindo buscá-lo? Você continuará pagando um preço? Você continuará sacrificando a Ele, quando você não precisa de mais nada? Não dá para dizer que Abraão amava ainda a Deus, porque o grande teste de Abraão acontece agora. Aquilo que ele sempre quis, agora está nas mãos dele. Aquilo que ele sempre desejou, agora está com ele. Aquilo que ele perseguiu nos últimos anos da sua vida, agora estava com ele. E aí nós entramos no segundo chamado de Abraão. O segundo chamado de Abraão. O primeiro chamado está no capítulo 12.
E vai até o capítulo 21. O primeiro chamado termina quando ele recebe o filho. Deus cumpriu a promessa, Deus fez a parte dele. Agora a fé dele é triunfante, ele esperou, e como Paulo disse em Romanos, ele esperou contra a esperança, ele esperou quando o corpo dele já não reagia fisicamente, ele esperou e ele recebeu. Só que agora vem o segundo chamado de Deus a Abraão. Gênesis 22, verso 2. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto. Sabe qual que é a oferta de holocausto? Era a oferta que era queimada até virar cinza. Seria esse aqui o maior teste de Abraão? Para mim, sim. Porque o próprio texto está dizendo, Deus chega para ele e fala assim: eu quero que você sacrifique a Isaque. E por que eu quero Isaque? Porque é quem você ama. Eu volto a dizer, em quem está o seu amor? Na promessa ou no Deus da promessa? Porque aqui é o grande teste de Abraão. Era para saber quem que ele amava mais. Ele ama mais a promessa, o filho, ou ele ama mais a Deus que deu o filho? Será que Abraão tem a coragem de dizer o que Jó disse? Deus deu, Deus levou. Bendito seja o nome do Senhor. Não diga que você tem coragem de dizer o que Jó disse, até que seja tirado aquilo que você mais ama. Até que seja tirado aquilo que você mais quis, mais desejou, aquilo que você dedicou toda uma vida para receber. Sabe o que Deus está esperando de nós? Que a nossa paixão, nosso amor se torne e converte em adoração. Eu vou repetir, você vai entender isso. O que Deus quer é que o nosso amor e a nossa paixão se converta em adoração. Sabe o que está em xeque agora? É o amor que ele tem para o Isaque e o bem-estar de Isaque. Sabe o que a Bíblia está nos mostrando? Que o centro da vida de Abraão estava mudando agora. O centro da vida dele agora não é o filho. Porque você vai perceber que de Gênesis 12 até o capítulo 21, quando Isaque chegou, todas as vezes que Deus chegava para Abraão, e eu comecei lendo para você o capítulo 15, a fala dele é a mesma coisa: cadê o filho? Cadê a promessa? Quando Deus chega para ele, ele está dizendo assim: olha, como é que o senhor pode dizer que me ama? Quem vai herdar na minha casa é o meu servo, o senhor não me deu um filho? E aí nós percebemos que a busca de Abraão até aqui é pela promessa, é pelo filho. E eu não estou dizendo que isso é errado. Eu estou só dizendo, mostrando para você que chega um momento que Deus coloca em xeque o coração de Abraão. Deixa eu dizer algo para você: até que chegue o fim, Deus vai testar o seu amor. Deus vai testar o seu coração. Deus vai mostrar, não para Deus, porque Deus sonda todas as coisas, todos os corações. O que Deus estava fazendo aqui não era conhecendo o coração de Abraão, porque Deus já conhecia o coração de Abraão. Moisés, escrevendo Deuteronômio, ele diz sobre Israel que Deus os conduziu no deserto para revelar o coração deles. Não é revelar para Deus, Deus já sabe como é o meu e o seu coração. Mas quando Deus revela o meu e o seu coração, é para que eu e você possamos olhar para Ele e poder responder se Deus é realmente o dono do nosso coração. Pastor, mas é o filho da promessa, é Isaque, é o prometido. Sim, irmãos. Isso é coisa boa, foi Deus que falou que ia dar. Mas até aquilo que Deus nos dá, nós podemos colocar no lugar de Deus. Você já parou para pensar que algumas promessas ainda não chegaram na sua vida? Porque se ela chegar hoje e encontrar o seu coração como ele está, você perde Deus. A promessa toma o lugar de Deus, o filho toma o lugar de Deus, o emprego toma o lugar de Deus, o namoro toma o lugar de Deus, a prosperidade toma o lugar de Deus. Os reformadores vão dizer, até mesmo aquilo que vem de Deus pode se tornar um Deus falso na nossa vida.
Até mesmo Isaac, que foi prometido por Deus, nosso amor pode estar mais nele do que em Deus. Deuses falsos é tudo aquilo que tomou o lugar de Deus. Deuses falsos pode ser sim o filho da promessa. Deuses falsos pode se tornar o casamento. Deuses falsos pode se tornar a prosperidade que veio de Deus. Ei, não foi o diabo que deu, foi Deus. Mas o problema aqui é eu e você, com esse coração corrupto, que colocamos aquilo que Deus deu no lugar de Deus. Se você perguntar, uma das coisas que eu mais vi no ministério, e essa é a preocupação do meu coração, nós estamos vivendo um tempo onde os céus estão abertos sobre essa casa. Deus está abençoando. Deus está abençoando. É nítido o que a gente está vendo, é nítido os testemunhos que estão chegando. Mas ao mesmo tempo eu oro e falo, Deus, não permita, nos ajude. Porque aquilo que Deus está entregando pode tomar o lugar de Deus. Eu gosto de explicar isso de forma simples. Deus vai te entregar para saber o que você mais ama. Hoje a Ana Sofia chegou lá em casa e ela levou o bichinho de pelúcia, que é o mascote da sala, o biscoito. Levou o biscoito lá para casa. E ela chegou, eu estava lendo essa mensagem para vir pregar. Ela pulou em cima de mim, papai, e falou assim, papai, olha que eu trouxe o mascote da escola, eu trouxe o biscoito. E ela falou, por um dia o biscoito vai ser meu. Por um dia ele vai ficar comigo aqui. E aí eu perguntei para ela, o papai pode dormir com biscoito hoje? Ela disse, claro que não. Eu falei, então a Ana pode dormir com o papai hoje? Ela disse, não. Hoje eu sou do biscoito, não sou do papai. Quantas vezes nós trocamos o pai por algo que aparece na nossa vida e vai desaparecer tão rápido. Amanhã um biscoito vai embora. E ela vai bater na porta do quarto falando, papai, posso dormir com o senhor hoje? Será que nós não somos assim? Será que nós não estamos trocando Deus tão facilmente? Porque nós cantamos aqui, falamos que nós amamos Deus. Mas será que deuses falsos têm tomado o nosso coração? Ao ponto de esquecermos de Deus tão rápido. E aqui eu entro no terceiro ponto. A jornada até o monte. Gênesis 22, 5. Disse aos seus servos, Abraão falando, fique aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá, até o cume do monte. Ele diz assim, depois de adorar, nós voltaremos. De qual forma Abraão decidiu subir o monte? De que forma ele decidiu em obediência ao chamado? E a narrativa aqui desse texto hebraico é muito lindo. Porque ele está dizendo assim para os seus servos, nós voltaremos. Ele está no plural, ele diz assim, eu não vou voltar sozinho. Isaac vai voltar comigo. Ele diz assim, nós voltaremos. Pode ficar aqui nos esperando. Eu e o garoto, eu e o menino, subiremos, adoraremos e voltaremos. A declaração dele é uma declaração de quem entendeu quem está no centro da sua vida é Deus. Eu já vi muitas pessoas pregando sobre esse texto, falando, você tem que entregar Isaac, você tem que sacrificar Isaac. Eu lembro que na minha adolescência eu sacrifiquei muita coisa achando que é Isaac. Mas foi sacrifício de tolo. Por quê? Porque Deus nunca vai pedir você para sacrificar Isaac, a não ser que Isaac tenha tomado o lugar dele na sua vida. Fala para o teu irmão, se Isaac não tomou o lugar de Deus, então não sacrifique ele. Fala com ele, Deus só vai te pedir
o que tomou o lugar dele na sua vida. Eu vejo pessoas falando diante de ofertas que são entregues, e elas falam: pastor, mas que sacrifício. Meu irmão, nunca foi sacrifício. Sacrifício é quando algo toma o seu coração. Aí é sacrifício. Abraão não tinha, irmãos, aqui no verso de número 5 do capítulo 22, Abraão não tinha ideia do que Deus faria. Ele não tinha nenhum sinal do que Deus faria. Abraão não subiu um monte dizendo assim: eu consigo, eu vou fazer, eu tenho força. Ele não subiu um monte com pensamento positivo, não. Ele subiu um monte declarando, versos 7 e 8, Isaque disse a Abraão, seu pai. Olha a fala de Isaque: meu pai. Ele disse: sim, meu filho, aqui estou. Isaque perguntou: pai, tem brasa? A lenha está aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meus filhos. E os dois caminharam juntos. Eu tento explicar isso mostrando para você. Imagina, ele está subindo um monte. Quem está subindo desse lado do monte consegue ver o que está subindo do outro lado? Não. Quando Abraão faz essa declaração, tentando entender esse texto, eu creio que enquanto ele subia de um lado, a provisão subia do outro. O cordeiro estava subindo do outro lado. A declaração dele é: Deus vai prover, Deus vai prover. Irmãos, Abraão não estava exercitando uma fé cega, não. Não é isso que ele está dizendo. O que ele estava dizendo é: eu sei que Deus é santo, e eu sei que Deus é gracioso, porque quando Deus pede uma oferta de holocausto, quando a gente vai para o período da lei, nós entendemos o motivo da oferta de holocausto, e o motivo da oferta do holocausto é para suprir, pagar o preço do meu e do seu pecado. Por mais que Abraão não tinha ainda essa revelação, mas a oferta de holocausto é uma oferta que Deus pedia, porque Deus é um Deus santo, e para estar na presença dele, nós temos que ser como ele é, santo. Então a oferta de holocausto era para resolver o problema do pecado. Abraão tinha essa consciência: é necessário realizar um sacrifício. E eu pergunto para você: Abraão realizou um sacrifício, sim ou não? Sim, porque ele tinha certeza, um sacrifício tem que ser feito. Mas ao mesmo tempo que ele sabia que o Deus Santo pedia um sacrifício, ele também sabia que Deus era gracioso. É como se ele estivesse dizendo: eu não sei como Deus vai manifestar esses dois atributos, santo e gracioso, eu só sei que ele vai manifestar. Essa é a certeza que eu queria deixar no seu coração. Essa é a caminhada da fé. Eu não sei como ele vai fazer, eu só sei que ele vai fazer. Se você é daqueles que estavam lá na Rondon, quando eu falava do Imagine, eu falava lá: eu não sei como ele vai fazer, eu só sei que ele vai fazer. Ei, eu falava desse tempo, eu falava desse momento que nós vamos viver, quando nós não tínhamos recursos para pagar o aluguel. E eu falava: eu não sei como ele vai fazer, eu só sei que ele vai fazer. É isso que Abraão está dizendo: filho, não preocupa, Deus vai fazer. Fala com o seu irmão, libera uma palavra profética sobre a vida dele. Fala com ele: não se preocupe, Deus vai fazer. Fala com ele: eu não sei como, mas eu só sei o que sei, ele vai fazer. Essa é a certeza, ele vai fazer. E à medida que eles sobem, chega um momento que tanto Abraão como o filho consegue ver o lugar do sacrifício. Eles conseguem ver o lugar do sacrifício. Mais uma vez na vida de Abraão, ele edifica um altar. Não era o primeiro. Mais uma vez ele edifica um altar. Ele coloca lenha. Ele amarra o filho Isaque. Ele coloca em cima do altar sobre a lenha. Ele estende a mão, pega a faca para imolar.
E quando eles pegam a faca para matar Isaac, imolar Isaac, verso 12, o anjo vai declarar: olha a voz que vem do céu, Abraão, Abraão. Ele diz assim: estou aqui. Não estenda a mão contra o moço, pois agora sei que temes a Deus, visto que não negaste o teu filho, teu único filho. E a Bíblia diz que naquele exato momento Abraão viu um carneiro preso pelos chifres. Ele diz: amarra Isaac, e ele vai sacrificar o carneiro no lugar do filho. Olha o verso 10, 13 e 14. Então Abraão estendeu a mão, pegou a faca para sacrificar Isaac. Abraão ergueu os olhos, e eis que viu um cordeiro preso pelos chifres em um arbusto. Foi até lá, tomou o carneiro e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou aquele lugar de o Senhor proverá. Por isso até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Sabe o que Deus está dizendo aqui quando Ele diz assim: olha, Abraão, não mata o menino. Eu sei que agora você teme ao Senhor. Temer aqui não é medo, temer é reverência. Eu só posso reverenciar aquilo que é primeiro na minha vida. Eu só reverencio aquilo que tem lugar de primazia na minha vida. Eu só reverencio aquilo que chamou a minha atenção ao ponto de eu dispensar a Ele honra. O que os céus estão declarando aqui é: Abraão, agora eu sei que você me ama mais do que o seu filho. Deus nunca desejou Isaac. Deus sempre desejou o amor de Abraão. Deus nunca desejou o seu sacrifício. Deus sempre desejou somente o seu amor. O que Samuel nos ensina? Obedecer. E obediência é sinal de amor. É melhor do que o sacrifício. Talvez você aprendeu que Deus queria que você sacrificasse. Deus não quer o seu sacrifício. Deus quer o seu amor. Deus quer a sua adoração. Deus quer ser o primeiro. Deus quer tomar conta do seu coração. Deus não quer dividir o seu coração com ninguém. Ei, se não existir deuses falsos na sua vida, não há limite do que Deus pode te entregar. Mas tome cuidado para que você não faça deuses falsos no seu coração. O que os céus estão declarando para Abraão é: Abraão, agora eu sei que você me ama mais do que você ama Isaac. Agora eu sei que o seu coração é meu. Agora eu sei que o seu amor por mim é maior do que o seu amor por Isaac. E aí eu termino te mostrando o que a Bíblia queria também nos mostrar. E eu falo aqui sobre substituto. Porque esse episódio nós conhecemos. Mas tinha algo que Abraão não poderia ver. Pelo menos no tempo de vida dele, ele não conseguia. Isaac não sacrificou o filho que tanto amava. Abraão não sacrificou Isaac, o filho que tanto amava. Fale com seu irmão, fale com ele assim: Abraão não sacrificou o filho que tanto amava. Por que Deus proveu o cordeiro, o carneiro? Porque haveria de ser derramado sangue para que os pecados de Abraão fossem resolvidos. Era necessário um substituto, e Deus ofereceu um carneiro. Então ali mostra o caráter santo de Deus. Não é só uma prova. Porque quando ele estendeu a mão, Deus poderia ter dito apenas isso: eu já conheço o seu coração, eu sei que você teme, pode descer. Mas Deus não parou o sacrifício. Isso nos mostra que Deus queria o sacrifício para que Abraão pudesse entrar em um nível de relacionamento com Deus que ele ainda não tinha entrado. Mas sabe o que é mais lindo? Que quando a gente olha para a história de Abraão, Abraão sobe o monte com o filho para sacrificar o filho. E anos depois, naquela mesma região montanhosa, um outro primogênito vai subir uma montanha para morrer sobre o madeiro. E agora no Monte Calvário,
Jesus, o Filho, que o Pai por 3 vezes quebra o silêncio do céu para dizer, no Jordão, no Monte da Transfiguração e dentro do templo, na semana da sua crucificação, por 3 vezes o Pai declara, este é o Filho que eu tanto amo. Só que diferente de Abraão, o Pai, agora ali no Calvário, ele vai até o fim do sacrifício. Ele vai até o fim. Agora, lá no monte do Calvário, não tem uma voz no céu dizendo assim, não precisa matá-lo. Pelo contrário, o que tem no Calvário é um silêncio nos céus. Nos dias de Abraão, o silêncio do céu foi quebrado com uma voz dizendo, não precisa fazer, Abraão. Mas agora, quando o Filho amado de Deus está na cruz, os céus não quebram o silêncio, os céus ficam em silêncio. Agora o Pai paga o preço do silêncio, por quê? Porque o verdadeiro substituto para o filho de Abraão não era o cordeiro que ele viu. O verdadeiro substituto era o único e amado Filho de Deus, Jesus. Pedro vai dizer na sua primeira carta 3,18, porque Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Paulo entendeu tanto o que Abraão estava fazendo, entendeu tanto a história de Isaac, que Romanos 8,32, Paulo diz assim, aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário, o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Olha o que Paulo está dizendo, aquele que não poupou o próprio filho, aquele que poupou Isaac, poupou o filho de Abraão, mas não poupou o dele. E aí vem a pergunta, será que eu e você, diante de um cenário como esse, não temos uma idolatria pessoal, não temos Isaques na nossa vida, que Deus hoje está dizendo assim, será que você pode colocar esses Isaac no meu altar? Será que hoje aqui nessa noite eu e você não temos Isaques que nós precisamos imolá-los? Algo que está tomando o lugar de Deus na nossa vida? Algo que precisa ser colocado no altar para que possamos dizer, Deus, sim, eu te amo. Mais do que eu amo a minha esposa, mais do que eu amo meus filhos, mais do que eu amo a igreja, mais do que eu amo a riqueza, eu te amo acima de tudo. Deus viu o sacrifício de Abraão e disse, escute isso, Deus viu o sacrifício de Abraão e disse assim, agora sei que me amas, pois não negaste o teu único filho. Deus olha para aquilo que Abraão fez e diz assim, agora eu sei que você me ama. Complete a frase, Deus vê o sacrifício de Abraão, que Abraão fez, e Deus diz assim, agora eu sei que você me ama. Mas até que ponto eu e você conseguimos olhar para o Calvário e conseguimos dizer, agora nós sabemos o quanto o Pai nos ama, pois Ele não me negou o seu único filho, a quem amas. Você pode se colocar de pé aí no seu lugar? Você não consegue ver sentido na história de Abraão se você não olhar para o Calvário. Se você não olhar para o Calvário. Porque depois da história de Abraão, anos mais tarde, um pai também subiu com um filho em uma montanha. Subiu no Calvário. Subiu com seu primogênito. E ele oferece ele naquele lugar.
Você nunca vai se tornar, nunca, tão grande e tão seguro em Deus, se você não se tornar tão corajoso como Abraão. Ao ponto de o ato de Abraão apontar para o ato de Deus. Porque Deus pega Abraão um dia subindo com um filho. Isaac pergunta para Abraão: tem fogo? Tem lenha? Mas onde está o cordeiro? Abraão pôde olhar para Isaac e dizer: Deus proverá o cordeiro. Anos depois, um pai também sobe uma montanha chamada Calvário. E lá naquele Calvário, o filho vai fazer uma pergunta semelhante ao pai: Deus meu, por que me desamparaste? Abraão pôde dizer para Isaac: Deus vai prover. Em outras palavras, o pai está dizendo para Jesus, e Jesus sabia disso: você é o cordeiro que eu provi para tirar todos os pecados do mundo. O que Deus estava dizendo para Jesus é: o que Abraão não fez com Isaac, eu vou fazer com você. E Jesus sabia tanto disso, que quando ele chega no Rio Jordão, João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O que João Batista estava dizendo é: ei, Jesus, você vai morrer como aquele cordeiro morreu na mão de Abraão. Somente se Jesus tivesse morrido por nós, você pode ter um Deus de amor e de santidade, infinitos ao mesmo tempo. E diante de uma cena dessa, de tanto amor, eu pergunto: como? Como podemos colocar outro no lugar dele? Talvez eu não tenha conseguido te mostrar a cena de tamanho amor, mas a pergunta que eu faço: como? Podemos colocar um Deus falso no lugar de um Deus que nos amou tanto? Como podemos deixar que coisas e pessoas tomem o lugar dele na nossa vida? Essa série de mensagens é para te mostrar que nada pode tomar o lugar dele. Essa série de mensagens é para talvez trazer outros que estão longe, voltar ao primeiro amor. E dizer: Deus, eu estou sacrificando os meus Isaques, os deuses falsos, que eu permiti que tomou o seu lugar. A minha oração é que essa série de mensagens possa fazer com que o amor de Deus nos constranja de tal maneira que os nossos olhos saiam daqui molhados, tamanho amor que nós temos por Ele. A minha oração é que Paulo diz em Romanos 5,5, que o amor de Deus seja derramado no nosso coração mediante o Espírito Santo que foi nos dado. Que essa casa possa dizer: não, nenhum Deus falso vai tomar o lugar dele. Mesmo que seja a promessa, mesmo que seja o filho que eu tanto esperei, nada vai tomar o lugar dele. Nós não vamos levantar deuses falsos. Nós não vamos cometer o erro de levantar uma estrutura no lugar dele. Alguém me perguntou, falou: pastor, nesse novo tempo, essa igreja linda que está sendo edificada, o senhor acha que Jesus vai vir, Deus vai vir com ainda mais força? Eu disse para ele: ei,
Ele vinha quando a gente não tinha nada. Não é uma estrutura que vai atrair Ele. É um coração que ama Ele. Nós não precisamos de estrutura para chamar a atenção dEle. Ele não vem por causa de um LED, de uma galeria. Ele não vem por causa de um tamanho da igreja. Pastor, como é que você sabe disso? Porque eu sei, na pandemia, quando sozinha estava lá dentro da igreja, Ele vinha. E eu sei que Ele vem não porque é aquilo que a gente tem. Ele vem porque Ele sabe que tem corações que amam Ele acima de todas as coisas. Nós não vamos levantar deuses falsos. Nada vai tomar o lugar dEle. Nada vai tomar o lugar dEle. É essa certeza que eu quero no fim dessa série de mensagens deixar no seu coração, ao ponto de você ter a certeza e dizer: nada tomou o lugar dEle. O trono do meu coração é dEle. A minha vida pertence a Ele. Eu vou gastar todos os meus dias com Ele e para Ele. Pede-me as nações e eu te darei. Ei, não importa o que Ele vai nos entregar, nós não colocaremos o que Ele nos entregou no lugar dEle. Eu vim declarar que vai ser um tempo de cumprimento de promessas, porque o nosso coração vai estar preparado. A promessa não vai tomar o lugar dEle. O crescimento, o sucesso, o dinheiro não vai tomar o lugar dEle. Você pode fechar os seus olhos e aí no seu lugar começar a orar. Agora é o momento de entregar Isaac. Agora é o momento de entregar aquilo que tomou o lugar dele na sua vida. Agora é o momento de entregar tudo a Ele, tudo a Ele. É o momento de você orar e falar: meu Deus, agora é o momento de você entregar seu coração a Ele.